E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à citologia. Hoje, enfocando o citoesqueleto. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de citologia em vídeos gratuito para você. Aí você fala, como que eu acho todos os vídeos? Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho aqui em algum lugar dessa tela. Você clica lá, escrito citologia, e vai aparecer todos os vídeos. É gratuito e convido você a participar aqui da nossa comunidade, que também é gratuito, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Lembrando, segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você é muito bem convidado. Então se inscreve aí e vamos ao que interessa. Vamos falar sobre citoesqueleto. Vamos lá! Bom, pessoal, quando nós falamos de citoesqueleto, estamos falando de estruturas pertencentes a essa célula que vão dar várias funções, né? Vão ter várias funções. E aí a gente destaca três personagens que fazem parte do citoesqueleto, que seriam os microtúbulos, que é o assunto de hoje. Temos aí os filamentos intermediários e os filamentos de actina. E eles vão ter várias funções. Mas hoje, foco é microtúbulo. E o que a gente pode falar dos microtúbulos? Primeiro, sua constituição. A constituição dos microtúbulos, basicamente, vai ser formado por tubulina. Lembrando que nós temos as tubulinas alfa e beta, onde elas vão se unir e conforme elas vão se unindo, vão formando esse microtúbulo. Agora, lembrando que a tubulina alfa ela está ligada ao GTP. E isso favorece essa construção desse microtúbulo. Então, nós vamos ter aí a tubulina A se ligando à tubulina B, ou melhor, a tubulina alfa e a beta, né, vão se unindo e vão num número ali de 13 para formar os protofilamentos. Ou seja, esses protofilamentos vão ser formados por um conjunto de tubulina do tipo alfa e do tipo beta. Então, eles vão se unindo e vão formando esses protofilamentos que ao final se unem, né, como se fosse um cilindro e vai formar os nossos microtúbulos. Lembrando que a formação desse nosso microtúbulo ele está próximo ao núcleo dessa célula e ele vai se estendendo na periferia. Agora, nós vamos ter a polimerização, que é a formação do microtúbulo, e a despolimerização, que seria desfazer o microtúbulo. Né? Como a gente viu, nós temos unidadezinhas de tubulinas. Então, eles vão se unindo para formar, né, esse microtúbulo por meio da polimerização, ou eles vão despolimerizando, né, para desfazer esse microtúbulo. E esse processo de polimerizar e despolimerizar, ou seja, fazer e desfazer esse microtúbulo, ele é mais rápido na periferia. E vai ser mais devagar esse processo próximo a esse núcleo. Agora, quando a gente fala exatamente, né, desse processo de formação, nós temos que lembrar do centrossomo. O centrossomo ele é a região exatamente onde vai começar a formar esse microtúbulo, né, a união das tubulinas para formar o microtúbulo. E exatamente nesse centrossomo nós temos os centríolos. Esses centríolos que vão ser como se fosse o gerente dos centrossomos. Então, fazendo uma analogia, o centrossomo seria a fábrica e o centríolo seria o gerente, que vai dar ali uma posição, né, a ordem para formar esses microtúbulos a partir desse centrossomo. Tranquilinho? Lembrando também que nós temos a tubulina gama. Essa gama, ela basicamente vai dar um suporte, né, para que ocorra uma formação adequada desse nosso microtúbulo. Então, essa tubulina gama, ela basicamente vai estar ali dando suporte para que ocorra corretamente a formação do microtúbulo. Outro ponto também, pessoal, que a gente tem que destacar é que existem ali estruturas e proteínas que vão auxiliar, né, ou vão ter ações sobre esse nosso microtúbulo. E a gente destaca o quê? A MAP. A MAP que vai o quê? Dar estabilidade. Vai dar estabilidade à formação desse nosso microtúbulo. Que a gente falou que ele pode tanto polimerizar como despolimerizar.
Então, temos essa MAP que ajuda a estabilizar e também a ligar esse microtúbulo a outras estruturas. Belezinha? Outro ponto que a gente tem que destacar, além dessa MAP, nós temos a MAP 2, que ajuda a estabilizar, mas também deixa meio espaçado ali as estruturas do microtúbulo. Temos ainda outras estruturas que vão ali, de certa forma, fazer o contrário da MAP 2, que vai o quê? Compactar, na verdade, né, esses microtúbulos, deixando eles bem juntinhos, como a gente vê a diferença aí na imagem. Então, como a gente vê, nós temos o quê? A MAP 2, deixando ali estável e espaçado, né? E temos a TAU, que vai estabilizar o microtúbulo também, mas vai deixar ele bem compactozinho. E aí a gente tem a TURC, que ajuda na formação, na polimerização desse microtúbulo. Então nós falamos bastante de estrutura, de como é formado, como é conformado esse microtúbulo. Mas e as funções? A gente pode dizer que são variadas. Entre elas a gente pode citar a formação e composição dos cílios e flagelos, mas também na atuação de transporte de algumas substâncias dentro dessa célula. Aí a gente fala, por exemplo, que ele utiliza proteínas motoras, ou seja, essas proteínas motoras elas meio que caminham sobre esses microtúbulos. E aí a gente cita a adeneína e cinesina, onde uma vai levar, né, determinada substância da periferia para a região do núcleo, e outra vai fazer o contrário, né? Vai levar do núcleo para a periferia alguma substância, alguma organela. Então veja a importância desse microtúbulo, né? Além de dar esse suporte de transporte, a gente pode destacar a presença deles nos cílios e flagelos, né? Vai dar origem a eles. Lembrando que os cílios eles são mais numerosos e os flagelos eles são um pouco maiores e às vezes de forma unificada, né? Ou de forma única ali, presente no caso, né, da formação desses cílios e flagelos, que podem ter também ação de movimentação. Vamos ao que interessa, vamos dar continuidade falando sobre citoesqueleto. E hoje o nosso alvo é os filamentos intermediários. Então vamos lá, vamos estudar sobre eles. Bom pessoal, filamento intermediário. O que a gente pode falar? Primeiro que o filamento intermediário ele vai ser composto por proteínas filamentosas. Porém, ao contrário do filamento de actina e os microtúbulos, eles não são ali formados por pequenas unidadezinhas que vão se unindo. Não, aqui são proteínas filamentosas. Essas proteínas filamentosas alongadas, elas se unem e vão ali posteriormente formar como se fosse um feixe e se enrolam entre eles em forma de hélice. Nesse caso, nessas proteínas filamentosas que formam o filamento intermediário, nós não vamos encontrar ligações a ATP e a GTP. Essa é uma grande diferença também dos filamentos de actina e dos microtúbulos. Agora, para que eu vou usar essas proteínas filamentosas, esse filamento intermediário? Bom, entre as funções a gente pode destacar a grande capacidade de gerar nessa célula uma resistência frente a ações mecânicas, mas também a ação estrutural, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então vamos destacar alguns tipos dessas proteínas filamentosas que vai compor esse nosso filamento intermediário. E aí a gente pode destacar o que? Citoqueratina ácida, citoqueratina básica, vimetina, neurofilamentos, também aí as nestinas e a lâmina. Agora, essa lâmina que a gente cita, dando um exemplo aí dos filamentos intermediários, elas vão compor, por exemplo, lá no núcleo, as lâminas nucleares, que são aí fundamentais para a composição desse núcleo. Então veja a importância desse nosso filamento, né? O intermediário, que compõe o citoesqueleto. Mas não só a lâmina, mas também aí a queratina. Queratina que é ótima e excelente para a composição de quem? Do nosso epitélio, da nossa pele, por exemplo. E a gente cita, né, logo esses filamentos de queratina, a gente pode citar que ele vai estar ali compondo o epitélio
e de certa forma dando tanto uma assistência de sustentação e estabilidade nesse tecido. E claro, a gente pode destacar que além de estar dando todo esse suporte ao tecido, a gente destaca que ela pode estar entre as células, promovendo o quê? A interligação entre elas, né? Uma certa relação entre as células. E a gente destaca a presença nos desmossomos e nos hemidesmossomos. Então elas podem estar entre as células e também compondo estruturalmente esse tecido epitelial. E pessoal, veja só a importância, né, tanto estrutural como também, né, de sustentação mecânica desse nosso filamento intermediário. Por exemplo, se eu tenho um dano nesse filamento intermediário, alguma falha na formação, ou até mesmo ali, né, algum defeito existente nesse filamento intermediário, a gente pode ter epidermólise bolhosa. O que seria essa epidermólise bolhosa? É quando a gente tem um defeito desse filamento intermediário, que a gente viu que dá o quê? Sustentação, que interliga as células de um tecido, que além de dar sustentação, também promove uma proteção mecânica, né, referente ao tecido. Então, se eu tenho um defeito desse filamento intermediário, eu posso ter a epidermólise bolhosa. O que é isso? É quando eu tenho um defeito nesse filamento intermediário e eu acabo descolando o epitélio da lâmina basal. Ou seja, a lâmina basal é aquela que, né, de certa forma, vai ser a base, por isso que ela fala lâmina basal, é a base dessas células do epitélio. E, de certa forma, se eu descolo devido a problemas nesse filamento intermediário, eu vou ter aquele tecido solto, né? E exatamente a gente fala bolhosa, né, epidermólise bolhosa, porque vai entrar ali substâncias aquosas. Entrou substância aquosa ali, aí forma as bolhas. E realmente, num paciente, vai ser algo complicado. Então a gente destaca a importância desse nosso filamento intermediário e quando existe ausência, algum problema nele, a gente encontra essas situações como a epidermólise bolhosa, onde descola o epitélio da sua lâmina basal e ingressa ali um conteúdo aquoso. Outro ponto, além disso que a gente falou, né, de dar uma ação estrutural, também de sustentação, a gente tem que destacar que esse filamento intermediário ele tem um potencial ação de interligar essa célula, de promover uma interligação entre os componentes celulares, as organelas e as estruturas, que de certa forma também faz parte da sustentação dos componentes que estão ali dentro. E eu vou te dar um exemplo. O nosso cromossomo, como a gente pode ver aqui, ele vai estar ligado à lâmina nuclear, que a gente falou que é formado por quem? Pela lâmina, que compõe o filamento intermediário. Então veja, o cromossomo não está solto, ele está ligado à lâmina nuclear. E essa lâmina nuclear por si vai estar ligado a filamentos intermediários que estão ali, ó, no meio do citosol, né? Então a gente vê a lâmina nuclear ligada a filamentos intermediários que estão nesse citoplasma da célula. E claro, se eu tenho essa interligação entre esses componentes, eu tenho uma maior sustentação, não fica nada solto e frouxo ali. Tranquilo? E claro, é possível essa ligação entre a lâmina nuclear e os filamentos intermediários por meio dessas proteíninhas aí que a gente está vendo, que seria a Shun e a Cash, né, que promove essa interação entre essa lâmina nuclear e esses filamentos intermediários que estão ali no citoplasma, né, que estão compondo esse meio dessa célula. Então veja, guarde isso. Quando falamos de filamentos intermediários, são proteínas filamentosas, resistentes, que formam como um feixe. E esse feixe forma uma hélice. E eles são várias proteínas filamentosas, como a gente falou, tem a principal função de quê? Sustentação. E, claro, proteção mecânica e interligação entre componentes celulares. Bom, como eu falei, o estudo aqui enfocado desse vídeo é ensino superior. Se você é do ensino médio, vai ser bom, você vai saber algo a mais. Mas algo bem a mais, tranquilo? Porque tem vários detalhes. E a gente começa hoje falando de filamento de actina.
Ele que é um dos componentes do nosso citoesqueleto. Já falamos de quem? Falamos dos microtúbulos, a sua estrutura, sua função, né? Falamos do filamento de actina, ou melhor, hoje é filamento de actina, e falamos do filamento intermediário. Tranquilinho? Então, filamento de actina, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, que ele possui várias subunidades. Ou seja, esse filamento de actina, o próprio nome já fala, ele é um filamento. Porém, para que ele chegue a se tornar um filamento, eu tenho que ter subunidades que vão se unir para formar esse filamento. E quem vai se unir? Quem seriam essas subunidades? Seria a actina do tipo G. Então escreve aí no seu caderno. A actina do tipo G, elas vão se unindo. Né? Elas vão se unindo, essas unidades, até formar o que a gente chama de actina F. F de filamentosa, ou de filamento de actina. Então veja, nós temos aí a actina G se unindo, até que eu formo ali várias, né, actina G unidas até formar um filamento. E a gente chama de actina F, ou filamentosa. Tranquilinho? Lembrando que nós vamos ter aí a ligação com o ATP, que vai ajudar nesse processo. Outro ponto que eu tenho que te chamar a atenção é que nós temos uma extremidade mais nesse filamento e uma extremidade menos. E o que isso vai interferir? Bom, nessa região mais, nós vamos ter um processo de polimerização e despolimerização mais rápida. Como assim? Polimerização é formação do filamento e despolimerização é desfazer esse filamento. Então, nessa extremidade mais, vai ter esses dois processos ocorrendo mais rápido. Já na extremidade menos, esses processos ocorrem mais lentamente. Então, pessoal, revisando, nós temos o filamento de actina que faz parte do citoesqueleto. Ele vai ser formado por várias actinas Gs, que vão se unindo até formar a actina F, que seria o conjunto, né, já formado ali, esse filamento de actina. Falamos também que ele possui uma extremidade mais, onde nós temos uma despolimerização e polimerização mais rápida, e temos uma extremidade menos, onde esse processo ocorre mais lentamente. Lembrando que para formar, né, a união dessas actinas G, a gente chama o processo inicial de nucleação, que o nome já é sugestivo, né, como se fosse um núcleo. É a origem, é o gênese para que eu comece a unir essas actinas Gs até eu formar a actina F, né, o filamento de actina. E lembrando que não vai ser uma coisa sem fim. Chega uma hora que, ó, chega, não vamos mais unir a actina G. Já tá bom. E aí eu termino essa união e termino a formação do nosso filamento de actina. Aí você fala, bom, para que eu tenho que saber desse filamento de actina, esse trem aí que tá me enchendo a paciência? Calma, você vai entender. Função. Vamos começar logo. Uma das funções. Função da filamento de actina, composição e estruturação da nossa membrana celular. Guarda isso. Estruturação da membrana celular é um dos componentes. Também a gente pode citar a capacidade de transporte de algumas substâncias dentro da célula, contração celular. Veja a importância disso. Ao final desse vídeo você vai ver ainda ali a importância nessa contração. Outro ponto, a gente cita também na parte estrutural a permanência e a atuação desse filamento de actina nos nossos, realmente ali nas nossas microvilosidades. Então ele também tem papel estrutural, não só em microvilosidades, mas também na membrana celular, como a gente já falou. Lembrando que também ele vai atuar no processo ali final da mitose, onde nós temos aquela citocinese, né? Separação das duas células, né? Que vão se separar e terminar a mitose. Ela vai ter papel fundamental nesse processo. Então falamos um resumo das funções e já sabemos algumas características. Vamos aprofundar então. Eu tenho que destacar para vocês também, pessoal, que existem proteínas que vão auxiliar a polimerização,
que é isso? Que eu já falei. Polimerização é induzir o quê? Que a actina G se una. Assim eu vou polimerizando, vou formando filamento de actina. E despolimerização é o contrário. É o contrário em que sentido? É eu desfazer esse filamento de actina, é evitar a ligação dessas actinas G para formar a actina F, formar o filamento de actina. Beleza? E que proteínas vão aí participar? A gente vê alguns exemplos aqui na tela. Vemos a formina e a profilina, que, resumindo a ação delas, vai ser basicamente formar ou induzir a polimerização. Então, elas vão ao contrário da despolimerização. Então, polimerizam. Essa formina e a profilina atuam na formação, né? Induzem a formação ou colaboram, de certa forma, para que forme o filamento de actina. Mas também tem proteínas, né, aí presentes que vão ser o contrário, como a timosina, a cofilina, também vamos ter aí a presença da gelsolina. Então, essas outras proteínas já fazem o contrário. Ou elas atrapalham a formação da polimerização, ou elas realmente quebram ou despolimerizam a formação, né? Evita ou desfaz a formação desse nosso filamento de actina. Tranquilinho? Então é importante você guardar alguns nomezinhos aí, porque, né, na sua prova aí no ensino superior, seja medicina, enfermagem, fisioterapia, não sei, talvez eu não vou lembrar todos os cursos, pode cair isso daí. Tranquilo? Anota e vai ser importante. E claro, pessoal, além dessas proteínas, existem algumas substâncias, como a latroculina, que ela pode, ou de certa forma, né, despolimerizar. Ou seja, dependendo de algumas substâncias, como a gente vê aí na tela, eu posso polimerizar, ou seja, induzir a formação da actina, ou eu posso despolimerizar, fazer ou desfazer, na verdade, né, esse filamento de actina. E a latroculina atua o quê? Despolimerizando, ou seja, induzindo a desfazer esse filamento. Beleza? Então, falamos aí, né, da estrutura, falamos de função, falamos também das proteínas que, né, vão influenciar sobre esse filamento de actina. Agora a gente tem que destacar que vai cobrar na sua prova, que é a principal função desse filamento de actina, que é na contração celular. E aí a gente vai direto para quem? Para o músculo e contração muscular. Aí você fala, poxa, como assim? Como que o filamento de actina vai atuar no processo de contração? Vamos entender isso agora. Bom, primeiro de tudo, vamos do macro para o micro. Nós temos um músculo. Esse músculo, o seu músculo, aquele que você, né, faz aquela forcinha para seduzir a sua vizinha ou seduzir o seu crush, né, seu namorado, sua namorada, né, tá ali, ó. Esse músculo mesmo. Não vou aqui encenar porque não sou bom, mas o seu músculo, ele possui o quê? As miofibrilas, que são as célulazinhas do músculo. Essas miofibrilas possuem o famoso sarcômero. São as unidades funcionais do músculo. Então, o sarcômero é como se fosse a própria indústria, é ali que acontece realmente a contração. E o que tem de tão especial nesse sarcômero? Lembrando que a miofibrila possui vários sarcômeros, várias unidades contráteis, que são o sarcômero, porque é o próprio sarcômero que faz a contração. Então, nesse sarcômero, eu vou destacar, mas não é tão o foco aqui. Nós temos algumas regiões, como banda A, banda I, mas o que eu quero que você saiba é que nesse sarcômero nós vamos encontrar quem? A actina, a aula de hoje, e a miosina. Ou seja, quando eu encurto o sarcômero, que são as unidades contráteis do nosso músculo, ocorre a contração. Quando o sarcômero se encurta, quer dizer o quê? Que deslizou a actina e miosina. Ocorreu o quê? Contração. E aí a gente destaca, né, banda A. O que é banda A? Falando de uma forma simples, é onde prevalece mais miosina. Que o foco aqui não é fisiologia de contração. Já tem aqui no canal, se você quiser, eu vou deixar o link na descrição. Mas banda A, eu tenho o quê? Eu tenho mais miosina. E banda I, eu tenho mais concentração de actina. E o que acontece? Nós temos as linhas Z. As linhas Z que
vai ser como se fosse o limite, né? Onde está o sarcômero, ele delimita o sarcômero. É como se fosse uma terra, né? Uma fazenda. A cerca da fazenda delimita onde é essa fazenda. E aqui as linhas Z delimitam o quê? Onde é o sarcômero. E o que eu quero que você saiba, nós temos nesse sarcômero a quitina e a miosina. Quando eles se encurtam, ocorre aí esse processo, né? Quando desliza a quitina sobre miosina, nós temos a contração muscular. E aí a importância da contração, filamento de actina, participando aí da função de contração. E já que a gente falou desse processo e participação do filamento de actina, a gente pode citar o quê? O processo realmente como que acontece, né? Como que acontece essa contração? Primeiro nós temos um estímulo. Esse estímulo, ele chega até uma célula muscular. Quando esse estímulo chega na célula muscular, existe o famoso túbulo T, que possibilita que esse estímulo ingresse ali nessa célula. E quando esse estímulo chega nesse túbulo T, ele vai atuar sobre o retículo sarcoplasmático dessa célula. E qual a importância disso? Quando esse estímulo entra pelo túbulo T e chega no retículo sarcoplasmático, basicamente ele libera o cálcio. E o cálcio tem uma ação fundamental que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, nós temos nesse processo da contração a quitina e miosina que a gente falou. Porém, elas não estão interagindo porque existe ali algo impedindo, que é a tropomiosina e a troponina. Elas são como aqueles que atrapalham a relação entre eles, entre a quitina e miosina. Então, vem o cálcio que foi liberado do retículo sarcoplasmático, lembra? Do estímulo que entrou lá no túbulo T. Esse túbulo T chega, esse estímulo até o retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático liberou o cálcio e esse cálcio vai atuar exatamente aí, retirando essa tropomiosina e troponina que está ali impedindo a interação entre a quitina e miosina. Então, quando esse cálcio entra em cena, eu já não tenho nada impedindo. E a quitina vai se relacionar com a miosina, ocorrendo a contração muscular. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aulinha. Espero ter te ajudado. Falamos aí do citoesqueleto. E, claro, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!